Olá, irmãos, a paz do Pai do Céu e do Messias estejam com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Irmãos, iniciando hoje um vídeo para poder falar sobre um falso profeta, Moisés, que é muito idolatrado no sistema religioso. E hoje vocês vão entender algumas coisas que aconteceu durante os escritos que teve no livro que ele usa para manipular o povo dele, o judaísmo, lá em Israel, Jerusalém. Ele usa os 5 primeiros livros que conhecemos na Bíblia. Não esqueça, a Bíblia foi um acordo do judaísmo com o catolicismo, de onde o judaísmo passou o poder para o catolicismo e o catolicismo montou a Bíblia. A diferença é que o judaísmo eles usam a Torá. Alguns usam apenas o Pentateuco. O Pentateuco são apenas os livros de Moisés. Outros usam a Torá, que é os livros de Moisés mais os livros das tribos de Israel, das quadrilhas de Israel, mais alguns livros dos verdadeiros profetas, que eles botaram para poder misturar. Alguns livros apenas. Que aí eles botam verdade e mentira, dá para o povo. Ao povo se alimenta de verdade e mentira e ficam mornos. E mornos nosso pai vomita. E o catolicismo, ele pegou a Torá e pegou alguns livros dos verdadeiros profetas, do nosso pai, e pegou alguns livros que falavam do Messias, que os discípulos falaram do Messias, algumas cartas dos nossos irmãos, os discípulos, não todos, mas algumas, e montou a Bíblia, e montou a maior religião do mundo que conhecemos hoje com o catolicismo. E depois a filha do catolicismo, o protestantismo, pegou também a Bíblia e usa a Bíblia para poder fazer fortuna, enganar os povos, nações e... Irmãos, estou começando para falar sobre o falso profeta Moisés, que é muito idolatrado no sistema religioso. E Moisés, em Números 31, verso 14, diz assim: após eles estarem vindo de guerras, que eles entraram nas cidades para poder tomar despojos, tomar bens das pessoas. Aí, Números 31, do 14 ao 18, diz assim: indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitões dos milhares e capitões das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes de viver todas as mulheres? Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum jovem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outro. Ou seja, meus irmãos, eles foram nos lugares, tomaram a cidade das pessoas e pegaram os bens, os despojos, mataram os homens das mulheres, as viúvas eles pegaram e mataram, e as jovens e as crianças eles pegaram do sexo masculino, mataram também, assassinaram, e as do sexo feminino eles pegaram para poder ter relações com elas, os oficiais, para tu ver aonde chega, a que ponto chegou o falso profeta Moisés e as suas quadrilhas. Eu deixei um comentário aqui, meus irmãos, isso denunciando, meus irmãos, porque isso daqui não limpa o povo nas igrejas. Se mostrasse a verdade para o povo ia ver que Moisés era um falso profeta, mas eles só falam bem, como se abrisse o mar vermelho de sangue fosse coisa boa, fizesse chover fogo fosse coisa boa, jogasse pragas nos egípcios fosse coisa boa.
E é absurdo. E as pessoas acabam sendo desiludidas e enganadas no sistema religioso. Então você que está saindo de uma religião ou está em alguma religião, está assistindo esse vídeo, notem, o Messias falou muitas das vezes: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Então tem os falsos profetas que estão nas igrejas, muitos falsos profetas nas religiões, e tem também os falsos profetas que são os que estão misturados com as escrituras. Que o Messias, os discípulos, os apóstolos e os verdadeiros profetas falaram contra as obras dos falsos profetas. Eu deixei um comentário aqui, meus irmãos. Moisés é Israel, 666. O assassino maldoso. Meus irmãos, 666 é o número da besta. E a besta é Azazel, não Israel. Sendo que eu deixei assim e vou fazer uma observação para vocês. Esse comentário foi um comentário que eu fiz em 2015. Muitas coisas eu ainda estava despertando e aprendendo. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando eu falo Israel 66, Israel, Azazel e Ismael 666, é porque vocês têm que entender que esses 3 anjos caídos que controlam o mundo hoje, eles escolheram um povo para poder começar a enganação deles de religiões. Foi aonde eles começaram a preparar como eles iriam enganar os povos, nações e línguas, através das religiões, através dos sacrifícios, pedindo holocaustos, sacrifícios de animais, sacrifícios de filhos e filhas. Então, quando apareceu lá os 3 anjos para Abraão, que nada mais era que Israel, Azazel e Ismael, o dragão, a besta, o falso profeta, eles apareceram lá. E a partir dali eles decidem criar religiões e pedir altares, depois templos de pedra, depois muitas coisas. Porque quando Moisés estava no deserto com o povo dele, com as 12 quadrilhas de Israel, vocês acham que era só Moisés, que Israel tinha assumido o corpo de Moisés, assumiu o corpo de Moisés. E vocês acham que as pessoas, as quadrilhas, os povos que estavam lá, adoravam somente Moisés, Israel, o diabo? Não, meus irmãos. Eles adoravam também Azazel. Tanto é que quando eles fizeram altar para Moloque, o próprio Satanás, para poder queimar filhos e filhas no fogo, em holocaustos a Moloque, altares para poderem fazer sacrifícios, vocês acham que eles não fizeram eles não fizeram a imagem do Deus deles, Renfã? E quem vocês acham que é Renfã? A estrela caída, Azazel. Então eles adoraram. Tanto é que quando Moisés e as quadrilhas saem do Egito, estão no deserto, Moisés sacrifica um bode lá, para as 12 quadrilhas. E envia um bode para o outro lado do deserto, para outra parte do deserto, para Azazel. Envia um bode, que ele já estava com medo de Azazel, porque Azazel também estava no deserto. E eles fizeram, adoraram também. Como diz Apocalipse 13, diz, ó, adoraram o dragão, Israel, que deu o seu poder, a sua autoridade para a besta, Azazel. E adoraram a besta, Azazel, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Notem que Moisés mesmo disse que iria vir um profeta semelhante a ele, que aconteceria que aquele que não ouvisse ele em tudo seria eliminado na terra, seria extirpado. Moisés estava falando de Azazel, da besta, que vai vir também nos últimos dias. Então, meus irmãos, eu deixei o 666, é só um exemplo que eu dei para vocês, mas o número desse homem, 666, é o Jesus Cristo, que é o nome mais adorado no mundo, a imagem mais adorada no mundo, tanto
imagens que as pessoas têm nos quadros em casa, quanto imagens esculpidas. Por exemplo, o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, são imagens desse anjo caído, a da besta, da besta. Muitas imagens, você vai nas religiões, tem imagem o tempo todo de Jesus Cristo. Quem você acha que é? É a própria besta, se passando pelo Messias. Conforme está lá, que uma das cabeças da besta parecia ser golpeada a espada. Acho que nada, porque ele fez a imagem, né? A imagem da besta, fez com marquinha nas mãos, dos pregos, de tudo. Mas se vocês verem, não foi Azazel que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Messias. Azazel pegou a história do Messias, se passa pelo Messias, aí botou lá uma imagem com os preguinhos, mas se você ver, é um anjo caído. Com batonzinho, com brush, com a sobrancelha feita, com cabelos femininos. Tanto a conhecida senhora parecida deles e a imagem de Jesus Cristo também. É Azazel, é a besta. Então, esses povos sempre adoraram Israel e Azazel. E por último também Ismael. Por que Ismael? Porque na Bíblia e nas religiões as pessoas adoram quem? Os mais adorados. Primeiro Jesus Cristo, que é o que manda no mundo hoje, que é a besta. Que o próprio Moisés e Israel deu o poder dele para a besta. Que o mundo era de Israel. Só que ele deu o trono dele. O trono de Israel agora é de Azazel. Ele deu o trono dele para Azazel. Azazel tomou dele, né? Que se ele não entregasse, Azazel, com o maior exército do mundo, fez Israel se ajoelhar e Israel, o diabo, passou o seu poder para a besta. Deu o seu poder para a besta. Então, nas religiões, irmãos, se adoram, notem, se adorem Moisés, e é onde eles fazem mais fortuna e lucro com os dízimos, ofertas, sacrifícios, campanhas, votos. Isso daí eles fazem lucro com esses sacrifícios que eles pedem do povo. O povo trabalha o mês inteiro, ao invés de fazer pelo próximo, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o estrangeiro, para o pobre, para o que está mendigando pão na rua. Eles vão lá e dão para os pastores. Aí os pastores montam mais templos de pedra, enganam mais pessoas, compram mansões espalhadas no mundo inteiro, compram carrões espalhados no mundo inteiro, compram iates, jatinhos e fica tudo às custas do povo. Enriquece, ficam milionários e o povo lá trabalhando o mês inteiro, muitas das vezes ganhando salário mínimo, tendo que dar mais da metade ou o salário todo para o pastor. Eles estão te roubando. Esses pastores nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, no judaísmo, eles estão roubando vocês, meus irmãos. Então, se você está lá dentro, sai dela. Eles são mercenários. Eles fazem aquilo por ganância. E eu queria deixar, eles adoram Moisés, todas as igrejas evangélicas adoram Moisés, todas as igrejas católicas adoram Moisés, muitas outras religiões adoram Moisés, o judaísmo, o espiritismo, eles adoram Jesus Cristo, que é o mais adorado, que, notem a diferença. O Messias fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Teu pai vem em secreto e te recompensará. Jesus Cristo fala que você tem que ir na igreja, que você tem que bater palma, tem que rodopiar, tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Então, não é o mesmo. O Messias é um, Jesus Cristo é outro. E Elias também, um dos mais adorados, que é o próprio falso profeta Ismael, um dos mais adorados no sistema religioso e idolatrado no sistema religioso, tanto no judaísmo como no catolicismo e no protestantismo. Sendo que o império maçônico gospel de Ismael, do falso profeta,
é através de usar o nome da besta, de Jesus Cristo, para poder ter o seu império. Então deixa essa observação. Moisés é Israel. 666? Não, 666 é Jesus Cristo. Você pega o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, em latim, quando deu origem ao nome, que foi mais de 300 anos após a morte do Messias, após a ascensão aos céus do Messias, depois a morte dos apóstolos, aí depois de centenas de anos eles fundaram o catolicismo. E o nome surgiu pelo Império Romano, quando apareceu um anjo, o próprio Azazel apareceu para Constantino e falou para Constantino o nome dele, que era Jesus Cristo, Filho de Deus, só que ele deu um nome, não foi em português, não foi em grego, não foi em hebraico, não foi em aramaico, foi em latim. Então o nome original, quando foi dado a Constantino para ele montar a religião católica, era Jesus Cristo, Filho Dei. Aí vocês pegam esse nome em latim, Jesus Cristo, Filho Dei, e calcula que em Apocalipse 13, como estava falando, fala que aqui é a mente que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Então, só dá para calcular o nome somando os números, através dos números romanos. Aí, quando você calcula Jesus Cristo Filidei, que é o que foi dado a Constantino, e é o que ele fez uma coroa de ouro em homenagem a esse anjo, deu para esse anjo, que está lá no Vaticano até hoje. Quando ele recebeu esse nome, Jesus Cristo Filidei, aí você pega em latim Jesus Cristo Filidei e calcule dá 666. Calcule números romanos, ele vai dar 666. Aí aqui, deixei mais outro comentário, ó. Moisés é Israel. 666, o assassino maldoso, idolatrado no sistema religioso. Cuidado com os falsos profetas do Antigo Testamento. O Criador está aborrecido com a idolatria aos falsos profetas sanguinários. Abandone as religiões, meus irmãos, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, meus irmãos, deixei aqui que para vocês não serem cúmplices dos pecados das religiões. Aí você deve estar se perguntando, mas quais são os pecados? Esse daqui, ó. A pessoa está adorando Moisés, acaba sendo cúmplice nessas coisas, nas obras que ele fez. Deixa eu ver se tem mais outras. Vou ver outras publicações aqui para vocês. Olha, meus irmãos. Então não se esqueça, o 666 que eu deixei, 666, eu deixei como exemplo. Que eu falo que esses três anjos, eles planejaram tudo. Como iriam dominar o mundo através das religiões, pedindo sacrifícios, votos, campanhas, essas coisas. Então eles planejaram juntos, Israel, Azazel e Ismael. Sendo que a besta mesmo, que o número é 666, é um. Só tem um nome que dá 666, que é de Jesus Cristo, conforme está lá. Que é o nome, o mais adorado do mundo, que ele manda no mundo. O nome são três. O nome, a marca é outro, tem outro também. A marca é o microchip na mão direita. E tem outro, na mão direita na testa é o microchip. Que já existe, já está aí muita gente usando o microchip. Que é a própria marca da besta. Que quem acaba usando o microchip acaba perdendo a salvação. Tá? Porque a marca da besta. Conforme está escrito em Apocalipse. E conforme está lá, que é a paciência e a perseverança dos santos que estão no reino do céu, que não recebam a marca da besta.
E vamos lá. Tem um nome. Sim. Um nome, Jesus Cristo. A pessoa adora Jesus Cristo, recebe a marca do entendimento, 666. Adora a imagem de Jesus Cristo, também está recebendo a marca da besta. E o microchip na mão direita, que é o sistema desse anjo caído, que hoje é o que manda no mundo. Se o mundo é do diabo, do maligno, não é mais. Porque o próprio dragão deu seu trono, grande autoridade, para a besta. Então, o dono do mundo hoje é a besta. Meus irmãos, eu deixei outra passagem aqui, compartilhei com os irmãos, que é Êxodo 32, verso 26 ao 28. Vamos analisar? Denunciando novamente o diabo, Moisés. Pôs-se Moisés em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? Israel, o diabo, vem até aqui, até mim. Note que ele não falou. Na época, meus irmãos, na época, Moisés, quando eu falo denunciando as obras de Moisés, é por quê? Na verdade, não é denunciando, é desfazendo, para que os irmãos que estão adorando ainda esse falso profeta possam se libertar do sistema religioso. Conhecer a verdade sobre o falso profeta e se libertar, não ser mais enganado. Então, é desfazendo as obras dele para que os irmãos eles venham, analisem e pensem: poxa, daqui é o espírito do Pai, do bom Pai que está no céu. Aí eles vão ver por eles mesmos, vão ver que não, que é um espírito de anjo caído. Mas quando Moisés ele estava lá no deserto, ele falava que era o Senhor que estava falando, só que era ele mesmo. O Senhor que ele falava para o povo que era Deus, era o próprio diabo, tá? Então, pôs-se Moisés em pé à entrada do arraial e disse: Venha, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo as palavras de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então eu deixei uma observação para vocês, meus irmãos. Um comentário. Cuidado com os líderes religiosos, os cães, que dominam o povo, que doutrinam o povo a idolatrar falsos profetas como Moisés. O julgamento do Messias é contra práticas de feitiçarias e idolatrias, contra assassinos. Tais que praticam essas obras não herdarão o reino dos céus. Então julgamento do Messias, Apocalipse 22:15. Do reino do céu, meus irmãos. Em Apocalipse 22:15, o Messias fala assim, que fora ficam os cães. Aí você vai na Isaías 56, verso 10, a partir do verso 10, tu vai ver que os cães são todos os pastores, sem exceção. Todos eles são cães gulosos, cada um por sua parte, cada um por sua ganância. Todos, sem exceção. Então fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama prática e pratica a mentira. Então, cães, pastores, feiticeiros, são religiosos, praticam feitiçarias, coisas tipo necromancia, quer falar com os mortos, essas coisas, feitiços para destruir a vida um do outro, também fica fora do reino dos céus. Os impuros, que são aqueles que os impuros que não se lavaram no sangue do Messias para ter remissão dos pecados, são impuros. Pessoas que, vamos dizer assim, impuras, não são puras perante o Pai e o Messias. Os assassinos, todos aqueles que matam, roubam e destroem. Os idólatras, mais uma vez,
fala de religião, aquele que ama, ó, note só, ama e pratica mentira. Aquele que ama e pratica mentira. Então, ó, só vocês vendo, cães, líderes religiosos, feiticeiros, também entra nas práticas de religiões. Impuros, também pode se colocar como aqueles que entram em práticas de religiões, a pessoa impura. Está seguindo os sanguinários, tornam-se impuros. Assassinos, notem, um monte de falso profeta assassino que são idolatrados nas igrejas hoje. Idólatras, entra outro novamente com as práticas de religiões, pessoas que idolatram deuses, idolatram imagens, idolatram nomes estranhos, idolatram, tem um monte de deuses, sendo que nós só temos um Pai, nós irmãos que estamos fora dos apriscos, nós só temos um Pai, Criador do céu e da terra, que tudo criou, tudo formou, um Messias, um pastor, o único pastor, foi o Messias que veio aqui, tá? Em carne e sangue, e deu a sua carne e o seu sangue para que nós tenhamos vida, que ele não pecou e ele nos limpa dos nossos pecados, porque todos os homens, descendentes das gerações do povo do Messias, descendentes da geração de Adão e Eva, pecaram, todos, sem exceção. O único foi o Messias que veio aqui. Então ele é o único pastor, o único líder. E também é o primeiro filho da criação do Pai, é a primazia. Então as pessoas, ó, que idolatram deuses, tem um monte de deuses, idolatra santinhos, idolatra essas coisas. Também, ó, tá escrito aqui fora do reino do céu fica. Aquele que ama e pratica a mentira. Notem, os pastores, os líderes religiosos, seus membros, muitos membros deles, não todos, mas muitos membros, eles amam aquilo, eles amam os falsos profetas. Quando conhece, ama, eles amam, ó, vamos supor, eles amam o rei Davi. Mesmo sabendo que o rei Davi falava, ó, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, 1000 à minha direita, será como é que falava? 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, sendo que era espírito assassino, que cair para ele, que ele matava. O rei Salomão, que praticava mentira também, e muitos falsos profetas. Quando uma pessoa ama e pratica mentira, sabendo que esses falsos profetas estão assassinos, eram mentirosos, e mesmo assim ama, também entra nesse. Ou seja, Messias fala, religiosos não entra, cães, pastores, feiticeiros, idólatras, impuros, que amam e praticam mentira. Então fiquem muito atentos a isso, meus irmãos. Que as pessoas estão nas religiões sendo enganados e não sabem que estão sendo enganados. Alguns não sabem, outros descobrem a verdade mesmo assim. Muita gente defende, meus irmãos. Eu já conversei com muitas pessoas que depois de elas saberem a verdade, no momento elas tomam um choque, o que ele fez isso? Ah, não acredito. Moisés era um homem santo. Davi, o segundo coração de Deus. Aí eu pego, abro, então vamos para a Bíblia. Mostro, a pessoa não fica assim, né? Regala um olhão, fica que assim, não tem nem o que dizer. Aí ao invés de morrer e nascer de novo, aprender tudo como uma criança do Messias, o que elas fazem? Continuam no erro. Aí você fala novamente, ó, você está seguindo um falso profeta, seguindo engano. Aí eles vêm sempre com uma desculpa diferente, que os pastores ensinam ela. Não, mas naquela época, irmão, naquela época Deus mandou matar. Aí eu falo, então você pega os 10 mandamentos e veja. O seu pai falou não matarás, como é que depois ele vai mandar matar? É mentira, é controvérsia. Os mandamentos do pai é claro, é simples, não matarás. Aí você vai lá e vê, os 10 mandamentos é do pai, sendo que os anjos caídos fizeram? O que Moisés, o diabo, fez? Pegou um monte, centenas de leis dele, misturou com os 10 mandamentos, tá? Misturou e deu pro povo.
e falou: não, você pode matar sim. Se você tiver causa, você pode apedrejar. Se for por algum motivo, você pode matar. Aí mudou os mandamentos do pai. Entendeu, meus irmãos? E muita gente defende, ou seja, está amando e praticando a mentira. Ama a prática da mentira. Meus irmãos, tem uma publicação aqui, deixar os créditos para o irmão Rafael, tá? Que eu compartilhei dele, que é bem interessante. Que diz assim, ó. Em João 10:13 e em João 10:16, nota que o irmão Rafael fez uma comparação. Aqui não está a passagem na escritura, mas tá como se vocês pudessem escolher, vocês são livres para escolher. Nosso Pai, nosso Messias, o nosso Pai deu o livre-arbítrio para vocês. Notem, os mercenários, ele deixou a referência de João 10:13, tá? E de João 10:16. Para depois vocês dão uma lida e comparem, tá? Os mercenários só trabalham por dinheiro. Aí aqui tá o Valdomiro, Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares. De fato, você vê que eles são milionários, trabalham, que não trabalham, né? Eles não trabalham, eles são vagabundos. Eles não trabalham. Eles vão lá e exploram um povo. Diferente. E o Messias, vocês escolhem. O Messias fala que haverá um só pastor. O Messias falou assim, ó. Depois que eu faço as minhas ovelhas sair do aprisco, que eu chamo elas pelo nome, elas saem do aprisco, haverá um só rebanho e um só pastor. Se o Messias falou que é um só rebanho e um só pastor, aí vocês são livres para escolher, meus irmãos. Seguir o Messias, o pastor, que é um só rebanho e um pastor, ou seguir esses cães gulosos, que são vários rebanhos, vários pastores, que não são pastores, vários mercenários. E ele deixou, o irmão Rafael deixou um comentário assim, ó. Só existe um caminho e um pastor. Cada um segue o que quer. Somente o filho leva ao pai. Aí, meus irmãos, eu deixei aqui. Aí tem uma publicação aqui do canal também. Da página do Facebook, vocês que não conhecem, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Ou você que está recebendo esse vídeo de uma outra forma, está assistindo esse vídeo, vocês vão poder podendo entrar no YouTube e pesquisar A Luz Resplandece. Quando você pesquisar A Luz Resplandece, vai aparecer o canal. E no Facebook você também pode pesquisar A Luz Resplandece, que vai aparecer a página que é a da família, de toda a família, para que a nossa família se alimente do pão da vida e possa se libertando do sistema religioso, conhecer a verdade que é o Messias e se libertar, como ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aí vocês veem que a verdade nos liberta dos falsos profetas e nós nos tornamos livres a partir do Messias, tá? Quando a gente aprende com o Messias. Então, ó, Amós, capítulo 4, versos 5 e 6. O Altíssimo do céu diz: Filhos de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios, e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus, e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso. Notem, meus irmãos, aqui o nosso Pai fala pela boca do profeta Amós o seguinte: o nosso Pai lá do céu, eu falei que ele se irrita muito contra as práticas religiosas. Mas como aquele povo era obstinado, até hoje são os filhos de Israel, tá? O Pai fala assim: Filhos de Israel, vocês querem pecar? Ele está perguntando: se vocês querem pecar, filhos de Israel?
pois vão aos santuários, ou seja, altares. Hoje são templos, igrejas, né? De Betel de julgar e pequem à vontade. Ó, todas as manhãs vocês ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Ou seja, o que o pai está querendo dizer com isso? Que sacrifícios é pecado, que dízimos é pecado. Quando você dá dízimo para os líderes religiosos, vocês estão pecando. Que a nossa esmola, o que a gente tem que fazer, praticar o amor ao próximo, que é um mandamento que o Messias nos deu, ame uns aos outros. E é para a gente chamar quem está precisando, quem está necessitado. Se um vizinho tiver o que comer em casa e você tiver condição de comprar uma cesta básica e dar para o seu vizinho, isso é amor ao próximo. É para a gente amar uns aos outros. E não pastores mercenários que já estão aí milionários, tudo com do bom e do melhor nesse mundo, vamos dizer assim. Do bom e do melhor que eu digo é a luxúria desse mundo. Os carros, os carrão do ano, as mansões, onde tem tudo. As suas famílias já estão ricas e enriqueceram e ainda enriqueceram as famílias deles. E você pega e dá para esses vagabundos, que eles não trabalham, são vagabundos, estão te explorando, você está pecando. E o nosso Pai, ele fala que sacrifícios é pecado, dízimos é pecado. Aí o nosso Pai ainda fala assim, ó. Ah, e vocês apresentam a oferta de vocês, né? E saem para contar para todo mundo que vocês fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso. Que muitos membros de igreja gostam de fazer isso. Eles dão uns dízimos, dão as ofertas e falam para todo mundo: oh, eu sou dizimista fiel. Oh, eu sou ofertante. E sai para contar o mundo inteiro, publicando o que fez. Sendo que o Pai, publicando no sentido que eles fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. Isso daí é pecado, porque o nosso Messias nos ensinou, quando você for ajudar o seu próximo, não um líder religioso, não pastores evangélicos, não eles, que eles já estão aí milionários, grandão, estão milionários. E não nenhum pastor, não é para ajudar nenhum pastor, que você está contribuindo para que eles abram mais templos, tá? Então, se hoje o sistema religioso está do jeito que está, milhões de igrejas espalhadas aí no mundo inteiro, milhões, bilhões de pessoas sendo enganadas por esse sistema religioso maldito, criado por demônios, para enganar as pessoas, é porque as pessoas que estão lá dentro do sistema estão sustentando as obras deles. E se você está ouvindo esse vídeo, o nosso irmão, a palavra do nosso irmão profeta Amós, que é o nosso pai falando, e você continuar sustentando esses vagabundos, ele vai para o mesmo lugar que eles, que é o inferno. Que até para ir para o inferno não é de graça. Para ir para o inferno, os anjos caídos, os demônios cobram para levar as pessoas para o inferno. E então, meus irmãos, é o momento agora. Se você está assistindo, vocês sabem que o nosso Pai não se agrada dessas liturgias, dessas cerimônias, dessas campanhas religiosas, para sair daí. Sair dela, povo meu, da Babilônia, confusão de religiões. Então, eu deixei também um comentário aqui para dar um entendimento melhor para esta passagem. Diz assim, ó: o Pai do céu pergunta para os religiosos que, se eles quiserem pecar, que pratiquem tais obras nos altares, dízimos, sacrifícios e ofertas, pois os religiosos gostam de fazer esses pecados e ainda diz isso para todo mundo. Saibam que nem para ir para o inferno é de graça. Agora, se quiserem herdar o reino do céu, é muito simples, irmãos. O Messias ensina a fazer pelos pobres, necessitados, que alimenta os famintos, e que essa oferta que é agradável ao Pai fique em secreto, e o Pai que vem em secreto te dará a recompensa. Notem, não é para você... aqui as pessoas dão oferta para os pastores, dízimos, e conta para todo mundo: oh, eu sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, eu participo da campanha tal, da cerimônia tal. Ele está contando para as pessoas, né, que estão fazendo. Sendo que o nosso Messias nos ensina
Porque se a gente fizer pelo próximo, por amor ao próximo, é para ficar em secreto. Que aí sim você vai ter recompensa junto com o nosso Pai. Caso contrário, não. Tá? Se vocês querem receber recompensa diante dos homens, então vai lá dar oferta para os cães gulosos, que lá eles vão bater palma para vocês, eles vão te glorificar. Tu vai subir no púlpito para poder pegar. Vocês vão subir no púlpito para poder pegar os envelopes, eles vão orar para você, botar a mão na sua cabeça na frente de todo mundo, vão bater palma para você. Se é isso que vocês querem, ser glorificado diante dos homens e não diante do Pai, do Messias, vocês vão lá nesses templos religiosos. E vão lá, e pequem à vontade lá. Meus irmãos, em João 9, do verso 39 ao 41, diz assim, ó. Então afirmou o Messias: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes o Messias: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, permanece o vosso pecado. Aqui é os líderes religiosos perguntando ao Messias se eles eram cegos. E mesmo assim, os líderes religiosos falavam que enxergavam, né? Aí eu deixei um comentário aqui, meus irmãos, para dar um entender da passagem para vocês. Ó, o Salvador havia curado um cego de nascença. Os líderes religiosos que são contra as obras do Messias questionaram o Messias se eles eram cegos. Por isso o Messias disse que os pecados dos líderes religiosos permanecem, porque mesmo eles vendo as obras do Messias, não se arrependiam. Notem, meus irmãos, que o Messias é contra os líderes religiosos o tempo todo. Os salvos são os de fora das religiões. Então, porque sempre o Messias fazia curas, sinais, mas sinais assim de amor ao próximo. Curar uma pessoa cega, não é um amor ao próximo. Restaurar a perna de um aleijado, não é um amor ao próximo. O surdo ouvir, é amor ao próximo. A pessoa ela é surda, tem problema, ela é doente. O Messias curava os enfermos, os doentes, os paralíticos. E o que acontecia? O povo estava deixando de seguir o líder religioso, sustentar as obras dos vagabundos, e estava seguindo o Messias, que é o certo, é o que temos que fazer. Aí toda hora os líderes religiosos estavam querendo testar o Messias, botar o Messias à prova. E fazer esse tipo de pergunta aqui, ó. Entendeu? Aí o Messias ele respondia dessa forma. Muitas das vezes o Messias chamava aqueles líderes religiosos de hipócritas. E hoje é a mesma coisa que eu falo. Líderes religiosos, pastores, padres, hipócritas, os grandão. Esses bispos, os grandão, porque alguns pastores pequenos, alguns pastores pequenos também estão enganando e sendo enganados também, tá? Vou ver se eu posto mais alguma publicação hoje, meus irmãos. Mas pode ser que fique para um outro vídeo, para não estender muito o vídeo com os irmãos, tá? Essa passagem aqui de Amós 5, 21 ao 24, fica combinado assim. Eu vou deixar essa passagem para o próximo vídeo, a passagem que eu publiquei aqui para os irmãos. Então vocês não se esqueçam, vocês vão poder estar entrando na página no Facebook A Luz Resplandece e compartilhando as publicações no perfil de vocês. Por que é importante, irmãos? Ah, eu já conheço a verdade, irmão. Ah, eu já sou liberto. Mas os seus conhecidos não. Os seus vizinhos, os seus parentes, muitos deles não. Eles precisam receber uma palavra, um vídeo de despertamento, ou então uma mensagem, uma carta dos nossos irmãos, mais parte das escrituras, como o nosso irmão profeta Amós, como dos apóstolos do Messias. Eles precisam receber uma palavra do Messias, aquela palavra
que vai lá e vai despertá-las, e ela vai pensar, caraca, eu estou no sistema religioso, mas ó, o Messias fala que não é pra gente estar. Os profetas falaram, os anciões falaram que não é pra gente estar. Os apóstolos falaram, e a pessoa na hora vai despertar, entendeu? Vai despertar sim. Ela vai receber um pedaço da escritura do Pai, um pedacinho do pão, e aquele pedacinho do pão é o que vai fortalecer ela para que ela possa se alimentar e se libertar do sistema religioso. Se alimentar da carne do Messias, que é o pão dado ao mundo, e beber o sangue dele, que é o sangue dele que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A pessoa vai se libertar do sistema religioso, vai morrer para esse sistema religioso maldito e vai nascer como uma criança, aprender do zero com nossos irmãos, tá? Os profetas, o Messias, os apóstolos, as duas testemunhas e os 144 mil selados. Irmãos, a paz a todos vocês, tá? Todos vocês que estão recebendo essa mensagem, fica na paz aí. Vou deixar essa passagem aqui para ler com vocês no próximo vídeo. Amós 5, vou deixar para o próximo vídeo. Amós 5, 21 ao 24. Valeu, irmãos? Até o próximo vídeo.